Está no ar mais um podcast Estação PMA. Hoje, eu e o Luiz vamos ter a presença ilustre do nosso procurador municipal, Dr. Leonardo. Seja bem-vindo. Oi, Alice. Oi, Luiz, beleza? Obrigado pelo convite de novo, né? Imagina, o prazer é nosso ter você aqui. Sua cadeira é cativa, sempre, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele pertence mais a nós, servidores, né? Nossos colegas da prefeitura toda. A gente vai falar sobre padronização de processos, né? Que foi uma iniciativa sua, né? Essa questão da padronização, né, doutor? Sim, é verdade. A nova lei agora ela dá muita ênfase na padronização, né? E quando a gente fala de padronização, a gente está falando de padronização de processos, de decisões, de documentos, né? De uma forma geral. E isso é muito importante para você efetivar os princípios da licitação, como a eficiência, a impessoalidade, né, a isonomia. A eficiência, assim, você vai reduzir muito o tempo que a gente demora para fazer algumas coisas que eram documentos repetitivos, decisões repetitivas. Por né? exemplo? Por exemplo, a gente pode pegar um edital, por exemplo, um edital de um pregão para fazer um registro de preços, né? Certo. Normalmente você não tem uma grande complexidade nesses casos. Você não precisa toda vez ter que refazer o edital ali, reler tudo, porque isso que acabava acontecendo de vez em quando, né? A gente tinha que ler o edital tudo de novo, ainda mais quando ia para análise jurídica, ver se tem algum detalhezinho que mudou ali. E isso acabava tomando tempo, assim, da gente bastante, né? Não só tempo da gente, quanto dinheiro da administração, porque eles estão pagando a gente, né? Tá usando o nosso... Sendo que é padrão, né? A gente compra açúcar todo ano, registra o preço do açúcar todo ano e não muda. Sim, é verdade. E se você vai comprar, por exemplo, estou falando do açúcar, se você quer comprar papel sulfite, vai mudar ali o objeto, mas o edital em si, ele vai ser praticamente a mesma coisa, né? Sim, então, sim. é essa a ideia, né? Você fazer um documento só que sirva. Não vai ser para tudo, porque tem algumas coisas que são bem específicas, né? Mas Sim. que sirva pelo menos para a maioria, né? E a lei traz uma nomenclatura de catálogo de padronização. O que seria isso, doutor? Então, o catálogo de padronização seria uma espécie de banco de dados, assim, que tem dentro da administração, eletrônico, né? Ela diz que eletrônico tem que ser uma coisa automatizada ali, e nela vai ficar as características de bens e de serviços que a gente vai contratar, que a administração vai contratar, de forma a ficar tudo padronizado mesmo. Algumas regulamentações, porque a lei remete isso para ser regulamentado pelos entes públicos, né? Então, algumas regulamentações, elas também falam de padronização de documentos já no catálogo, mas na lei, a princípio, fala mais da descrição de produtos e de serviços, né? Então, assim, a própria lei já fala que o termo de referência de contratação de compra de bens, por exemplo, vai ter que seguir esse catálogo, né? E, em regra, você vai ter que seguir, se não for seguir, você tem que justificar, certo? Eu quero comprar uma caneta, eu vou ter que comprar uma caneta seguindo aquela descrição que está lá no catálogo. Isso. Agora, se eu quiser uma caneta diferente, eu justifico o porquê que eu quero ela diferente. Isso. Não vou ser proibido de comprar, mas eu tenho que justificar direitinho. Exatamente, isso. Você pode descrever ela de uma forma simples, uma caneta tubo ali, né, transparente. Não pode se exceder muito para não fechar num fornecedor só, né? A não ser em alguns casos que seja inevitável isso. Sim. Aí você pode até fazer contratação que é por raro, né? Mas não pode... Não é comum de acontecer, né? Sim, seria excepcional, né? E deve ser divulgado, né, doutor? Sim, com certeza. Como todo ato administrativo, né, ele vai ter que ter uma publicidade ali, e no caso vai ter que ser divulgado no PNCP. Portal Nacional de Compras Públicas. Isso, exatamente. A gente já está familiarizado. Uhum. A gente sabe, aqui internamente, nós sabemos como que funciona o fluxo, né? Então, por exemplo, nós fazemos aqui um edital para uma determinada licitação. Esse edital, normalmente, vai para o parecer jurídico. O corpo de procuradores vai analisar, ver se tem alguma irregularidade ou algum vício, e vai indicar que aqueles vícios sejam corrigidos e para dar sequência no processo. Esses pareceres também estão sendo padronizados, né?
Sim, sim. Ao lado do catálogo de padronização, né, a gente tem uma outra forma de padronização, que é a dos documentos que a gente tem na licitação. Então, a lei coloca em regra para a gente padronizar editais, né, minutas de contrato, para a gente parar mesmo de perder tempo com isso. E uma possibilidade que eles dão também é de padronizar os pareceres jurídicos, né, tanto pareceres para apreciar questões comuns, quanto de análise desses instrumentos, do edital e do contrato, né. Inclusive dos termos aditivos também, né? Sim, de termos aditivos. Aqui em Araçatuba a gente fez isso, né? Padronizou. Como tinha muita coisa que era muito recorrente, e o pessoal aqui da licitação e da parte de contratos já estava habituado com as nossas orientações, né? Eram coisas que não costumavam ser muito complexas. Prorrogação de vigência de contrato. Isso, alteração qualitativa, quantitativa ali dentro do limite, né? Essas questões que são simples. O que não é padronizado nessa... Atualmente, você diz? Por exemplo, os termos Não, aditivos. o que não é padronizável, né? Padronizar. Não, questão dos termos aditivos de obras, por exemplo. Vai poder ainda encaminhar para parecer jurídico. Sim, não tem... Qualquer questão mais complexa, questão jurídica mais complexa, pode ser encaminhado para o jurídico para resolver, né? Tá, a padronização é uma regra, mas não necessariamente obrigatória. Na dúvida, pode encaminhar para parecer jurídico. Sim, sim. Né? Como eu disse, se tiver uma questão mais complexa, o que a gente quer evitar é aquele trabalho repetitivo ritualístico, assim, aquela coisa que a gente só fazia por fazer, né? Então agora, quando tiver uma questão substancial ali, aí a gente pega e aprecia isso daí. Ou seja, eu faço aquilo todo dia e vou mandar lá pro forma, né? Eu vou mandar só porque faz parte do ritual. Eu posso excluir, então, esse rito, né? Vamos dizer assim, sim. Desde que eu esteja seguro de que aquele processo é um processo comum, vamos dizer assim, né? Corriqueiro. Sim. E assim, com relação ao parecer jurídico, tinha muita coisa. Tem algumas questões que a gente não pode entrar ali no mérito do ato administrativo, por exemplo, né? As questões de conveniência, oportunidade. Então, questões técnicas também. Então, o termo de referência a gente acabava não analisando. Por isso que a gente optou aqui por fazer um checklist, né? E colocar os documentos que a gente não entra no mérito. Aí as pessoas só checam ali se está tudo ali. A secretaria gestora tem que trazer esse checklist. Sim, sim. A gente está combinando em alguns casos quem que vai fazer, né? Em Araçatuba nós já estamos fazendo isso, né? Sim, já está implantando e está andando bem, sim. né? A gente conseguiu reduzir aí o tempo de tramitação do processo administrativo, né? A gente foge um pouco da questão documental e vamos mais para a questão empresarial. Nós estamos trabalhando também na padronização de marcas, né? Que é algo inédito, mas, pelo menos na teoria, vai ser muito, muito útil para a administração pública, né? Como é que funcionaria? Como é que funciona uma padronização de marca? Sim, a gente tem dois instrumentos na lei, assim, basicamente, que a gente pode usar para padronizar marcas, né? A gente tem a padronização formal, que essa diferenciação é feita pela doutrina, assim, entre o catálogo de padronização e padronização formal. Na padronização formal, ela seria compulsória, no sentido de que ela é obrigatória pro município, pro estado usar, enquanto o catálogo seria uma sugestão ali, apesar de ter aquela preferência para usar ele, seria mais uma sugestão, enquanto outra seria obrigatória, né? Então, aí teria um processo administrativo que teria o levantamento do interesse, ouviria a população, as empresas interessadas, teria parecer técnico, até uma autoridade tomar uma decisão sobre qual que seria o produto ser padronizado aqui dentro do município, né? E isso eventualmente vai envolver alguma marca, pode envolver alguma marca. E a outra forma que a gente está vendo também é de pré-qualificação objetiva, né? A gente vai usar esse procedimento que está previsto na lei de licitações, né? Um chamamento público seria? Isso, caso, a gente faz né? um chamamento para fazer essa pré-qualificação e selecionar ali os produtos que são mais adequados para atender o interesse da administração. Mais uma vez agradecendo então a sua presença, doutor, a sua cadeira cativa. Com certeza, Obrigado. logo a gente vai pedir socorro para o senhor novamente. Muito obrigado. Qualquer coisa estou aí. Obrigada, doutor, pela presença. Valeu, obrigado.